This is the second week of, I think we're doing, is it 3 weeks or 4? 3 or 4 weeks on the subject of prayer. I think is it 3 or 4? Anyway, there's more coming. Minha esposa começou na semana passada sobre a oração, uma palavra maravilhosa. Eles me perguntaram se eu faria a segunda. Eu amo muitos assuntos. Talvez o que mais mexe comigo em um dos aspectos seja a oração. Quando eu estava crescendo, na adolescência, eu odiava ler. Eu li um livro por toda a minha vida enquanto eu estava na escola. Eu copiei todos os resumos de livro. Foi mesmo. Eu odiava ler. Li um livro na 8ª série. Era sobre um carro envenenado. Ainda lembro detalhes daquele livro que marcaram minha vida. Queria que você soubesse. Mas lembro-me que quando eu disse sim, abandonando tudo por Jesus, me tornei um leitor imediatamente, que foi um milagre por si só. Lembro de ler livros, especialmente sobre oração. Lembro de ler, acho que 7 ou 8 livros, capa a capa, continuamente lendo sobre oração. Toda essa questão da oração, o privilégio de comungar com Deus, orar fazendo a diferença do curso da história, é grande parte da minha vida. Ensinei muitas coisas ao longo dos anos. Eu meio que tinha 3 coisas diferentes para falar essa manhã. Eu tive que sortear para ver o que delas falar. Mas quando chegou a hora de falar no primeiro culto, meu coração só se voltava para uma coisa. Não é tanto um ensinamento, é só uma conversa. Parece mais um bate-papo ao lado da lareira. E se sairmos, será realmente um bate-papo ao lado da lareira, porque está quente lá fora. Tive uma experiência interessante cerca de uma semana ou 2 atrás, e outra experiência, uma semana ou mais do que isso. Cerca de uma semana atrás, acordei no meio da noite. Eu não me lembro agora, usar o banheiro ou algo assim. Acordei e comecei a refletir sobre pensar um pequeno problema em particular que me preocupava. E se você é como eu, começa a pensar e é muito difícil voltar a dormir. Então eu estava totalmente acordado. O mais louco é que quando fica assim, tudo que está fazendo é pensar em problemas que não pode resolver. Deve ser o pior desperdício de tempo, mas estava contemplando, pensando sobre isso, simplesmente não conseguia voltar a dormir. Finalmente, talvez 20 minutos antes da hora de levantar, eu cochilei. E quando acordei, imediatamente tive esse pensamento que minha adoração foi substituída por preocupação. A adoração foi substituída pela preocupação. Deixa eu te dar um exemplo. Algo que aprendi a fazer alguns anos atrás. Nossos alunos e funcionários me perguntaram qual é a força da minha vida. Se eu fosse reduzir tudo da minha vida para uma coisa, eu diria que provavelmente a força da minha vida é a minha afeição por Ele, a minha adoração. O que acontece é que seu coração arde por Ele de maneiras que não precisa de obras. Não vou dizer que nada que eu estou falando aqui vai fazer sentido, então pegue as minhas palavras, faça sentido e tudo bem, me ajude, ok? Não é uma música que canto, não são minhas mãos levantadas, não é o ajoelhar, não é só um coração ardente por Ele. O rei Salomão fez essa declaração em Cantares. Ele disse em Cantares, embora eu durma, meu coração está acordado. Alguns anos aprendi que quando eu ia dormir à noite, ficava ali e voltava o meu coração, minha afeição para o Senhor. Naquele momento, haveria só essa união com Ele, essa sua sensação da presença. Havia, então, essa união com Ele, comecei a dormir. E descobri que tem um dia melhor se tiver uma noite melhor. E em Gênesis diz que na criação que houve noite e dia e fizeram o primeiro dia. Biblicamente, nosso dia começa na noite anterior, é quando começa, é a noite.
Tenho aprendido que só volto minha afeição para Ele. E nesse lugar da presença, tal presença e paz vem sobre mim e é muito fácil de dormir. Nesse lugar, não importa se eu estou no avião, se eu estou na cama, se eu estou no hotel, algum lugar, eu faço isso. Eu volto minha afeição para Ele. Assim é que a presença começa a vir sobre mim. Uma grande paz e simplesmente eu durmo. Se eu acordar no meio da noite por qualquer motivo, não quero dizer que é 100%, porque não acho que faço alguma coisa 100%. Mas a maioria das vezes, de longe, a maior parte do tempo, se acordo de noite, instintivamente, volto minha afeição para Ele. E essa noite em particular, eu não fiz isso. E quando levantei pela manhã, senti que o Senhor falava comigo. A preocupação substituiu a adoração. Provavelmente eu já fiz isso milhares de vezes na minha vida, mas foi a única vez que me lembro que eu ouvi ele falar sobre a situação. A preocupação substituiu a adoração. Seria como sentar numa mesa da adoração e, em vez disso, eu escolhi dar lugar ao medo, ansiedade, preocupação, todas essas coisas. Sabe, quando o Senhor fala com você e as coisas que eram nubladas se tornam claras. De repente, naquele momento, eu sabia. Isso me ajudou a entender algo que aconteceu uma semana ou duas antes. Mais uma vez, já disse, não faço isso 100% do tempo, mas é dominante. É uma característica predominante da minha vida. Esse sentimento de afeto pelo Senhor. No meio do dia, dirigindo pela rua, sentado no meu escritório, não importa quando. Conscientemente, eu vou voltar minha afeição para Ele. E Ele me ama tanto. E Ele é atraído por isso. Não sei se Ele vem, ou se eu vou, ou se eu só torno consciente, não importa, eu deixo os teólogos pensarem nisso. Agora, eu gosto de voltar minha afeição para Ele, e Ele virá e simplesmente repousará sobre mim. E é uma parte tão importante da minha vida, essa afeição ardente por Ele. Amo aquela música do Martin Smith, do Delirious, Meu Coração Queima por Ti. Essa frase é uma das minhas favoritas frases, literalmente em toda a história da música, da história que já ouvi. Se pudesse imaginar fazer isso dia após dia, por um longo período de tempo, e lembro, eu acordei um dia. É muito difícil de explicar. Quantos se lembram de quando eram crianças pequenas, a primeira vez que passou a noite na casa de outra pessoa e sentiu saudade de casa? Ou foi num acampamento e estava morrendo de saudade de casa? Alguns de vocês provavelmente estavam contentes de sair de casa, mas alguns de nós que gostam de casa. Chris ficou feliz de sair da casa, eu estava com saudades. Ele nunca sentiu saudade de casa? Tudo bem, eu senti. Acordei naquela manhã, isso é difícil de explicar, mas deixa eu tentar. Acordei naquela manhã e senti saudade de casa. Não sabia por que, naquele primeiro momento, senti saudades. Estava vazio. Acordei e comecei a refletir, a pensar e percebi. Ontem à noite, eu não voltei minha afeição para Ele. Difícil de escrever onde a presença permanente se torna seu lar. A presença permanente é como a sala onde que está. É como o lugar onde mora. Acordei com aquela saudade de casa. Felizmente, pude ver claramente e sabia o que fazer. Mas o ponto que eu quero enfatizar é que há algo sobre essa afeição pelo Senhor. O assunto de hoje é oração, nós vamos chegar lá. Mas o que percebi em minha vida pessoal é que ser um adorador é o que me posiciona para orar efetivamente. Quantos se lembram dos dias do Homem de Cavernas, quando havia uma coisa chamada fita cassete? Lembra disso? E antes disso, o A-Track. Sim, mas vamos ficar na fita cassete. Lembro de ter uma fita cassete de um ensinamento de um grande homem de Deus chamado Derek Prince. Alguém se lembra do Derek Prince? Grande professor da Bíblia, especialmente nos anos 70.
Me lembro de ouvir nessa fita. Nessa fita ele estava falando sobre adoração e oração, e ele faz essa declaração: se eu só tiver 10 minutos para orar, gaste 7 ou 8 deles para adorar. E então disse, você pode orar por um monte de coisa em 2 minutos. Por mais louco que pareça, essa afirmação mudou minha vida. Porque isso me marcou com um valor que se tenho 10 minutos, ou tenho 1 hora, 2 horas, seja o que for, vamos dizer que eu tenho 1 hora, vou gastar 40 ou 45 minutos só para adorar. Porque você pode orar por um monte de coisas em um curto período de tempo. Eu prefiro viver dessa conexão da presença, porque algo acontece naquele momento. Algo acontece onde no subconsciente se torna consciente do coração de Deus. Alguém sabe o que eu quero dizer sobre lutar em oração? Luta para orar, se esforça para orar. Não é isso. É somente sente o coração de Deus e se vê instintivamente orando com discernimento do coração dele sobre a questão. Às vezes nossas orações são ainda mais curtas e breves. Lembro, anos atrás, a minha tia Ellen falou comigo uma vez e disse, deveria estudar as orações de Neemias. Ela chamou de tiros. Se passar por Neemias, encontrará muitas orações, mas todas eram só de uma frase. Quando está fora da bolha da presença, faz longas orações. Quando está dentro, poucas palavras mudam tudo. O efeito da sua oração, muitas vezes, é o lugar de onde ora. Reclamar é oração ao contrário. Reclamar revela que eu estou perdendo a batalha na minha mente. Queixar-se, criticar, ressentimento, todo esse tipo de coisa, só revela que eu estou perdendo a batalha sobre a minha mente. Diz isso comigo. Alegre-se sempre. Ore sem cessar. Em tudo dê graças. Por isso é a vontade de Deus. De novo. Alegre-se sempre. Ore sem cessar. Em tudo dê graças. Por isso é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versos 16, 17, 18. Vou ler na Paixão. Que a alegria seja seu banquete contínuo. Faça da sua vida de oração. E no meio que tudo esteja sempre dando graças, por este é o plano perfeito de Deus para você em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Orar sem cessar. Em tudo dê graças. Qualquer situação em que não posso me alegrar ou agradecer, estou perdendo a batalha na minha mente. Veja, um dos problemas para nós é que o anjo vem a nós como um anjo de luz. Olhe para cá. O anjo de luz, o que isso significa? Isso significa que ele sempre virá a nós diferente do que ele está tentando realizar. Em outras palavras, ele nunca vem com a roupa vermelha, chifre e um garfo. Por exemplo, a ofensa entra na vida de uma pessoa porque ela acha que está agindo em discernimento. Muitas vezes as pessoas do ministério profético ficam com raiva e amargura, mas chamam isso do fardo profético.
É verdade, eu sou muito grato porque a nossa equipe que não age dessa forma, mas temos uma história de sermos expostos a isso por anos. E é justificado porque o inimigo está vindo como anjo de luz. O que acontece para cada um é que o nosso dom determinará o que somos mais susceptíveis, mas para cada um de nós o inimigo vem como um anjo de luz, tentando roubar algo em nossos corações. Infiltrar algo em nosso coração que vai fazer o contrário do que pensamos ser. Essa noção de discernimento, para mim, me abre para um espírito de ofensa e ressentimento. Todas essas coisas são resultados de receber esse anjo de luz, por assim dizer. O que a alegria e a ação de graças fazem é desmantelar completamente essa mentalidade. Eles expõem de uma vez por todas a raiz da mentira que ele usou para persuadir as pessoas a acreditarem na mentira. E se é capaz de escolher alegria, o que isso diz? Alegrar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças. Nossa alegria e gratidão cercam uma vida de oração eficaz. A alegria e a gratidão são expressões de pura fé. É o que nos faz orar de forma eficaz. É o fato que estou no meio de um conflito, uma situação que eu não gosto, gostaria de poder mudar, mas até que eu possa sinceramente me mudar para um lugar de entrega absoluta, e celebrar com alegria e dar graças no meio do que eu não gosto, estou perdendo a batalha na minha mente. Amém, Bill. Isso foi um ponto muito bom. Ótimo ponto. What happens to the person who learns a lifestyle um homem, um padre católico, muitos anos atrás, chamado Padre Lawrence, escreveu um livro chamado Praticando a Presença. Sua ambição era permanecer consciente de Deus 24 horas por dia. Ele nunca alegou ter chegado a isso, mas seu ponto era que se ele estava lavando panelas ou estava orando na casa de oração, sua consciência da presença não mudou. Há algo sobre a presença. Se puder olhar dessa maneira, não há nada no céu separado da presença de Deus. Sim? Em essência, o próprio Deus é a pessoa do céu. E nós estamos sentados em Cristo. É uma amostra da eternidade. É uma amostra. Não estou dizendo que Ele nos deixa, não estou dizendo que nós o deixamos, só estou dizendo que há momentos em que a minha afeição, meus pensamentos estão ancorados em coisas inferiores. E isso não significa que Ele me deixou, isso só significa que parece que todas as coisas para as quais eu nasci estão fora de alcance, até que eu arrependa e lide com os pensamentos e afeições errados. Voltando para aquele lugar. Não é culpa ou vergonha, isso não me leva até lá. Eu pensei algo na semana passada que eu tenho que trabalhar nele. Mas o ponto é esse. Sentimentos culpa e vergonha, na mesma medida em que enfatizamos nosso papel na nossa própria conversão. Somos susceptíveis à culpa e vergonha, na mesma medida em que enfatizamos nosso papel em nossa própria conversão. Bem, encontrei Deus. Sim, sim. Você, realmente, Ele te achou primeiro. Mas eu coloquei minha fé em Cristo, mas Ele te deu a fé para eu acreditar nele. O palco já estava colocado, Ele me chamou pelo nome, eu respondi o seu convite, Ele iniciou. Eu amo a Deus, sim, eu amo. Mas Ele me amou primeiro. Certo? E todas as vezes que enfatizamos esse nosso papel nessa equação, nós estamos muito mais sensíveis à culpa e à vergonha porque não estamos fazendo o suficiente.
Isso soa tolo, mas eu gostaria que nós pudéssemos ser conhecidos como a Igreja dos Corações Ardentes. É um nome tolo, mas eu gosto do significado. Já estou em problema, já não quero mudar o nome. Corações Ardentes. Os ardentes, as pessoas que sabem que entrar nesse lugar de afeição profunda. Me lembro lembra da crise de energia dos anos 70, quando tinha essas longas linhas para gasolina? Antes disso. Então vai bem atrás. Me lembro ouvindo para um homem falar. Ele falava que o seu quarto moravam no segundo piso da sua casa, no segundo piso da casa onde eles viviam. E ele fala que gastava para sempre, para que a água quente de baixo viesse do aquecedor até o banheiro. Então, o que ele finalmente aprendeu a fazer, que antes de ir para a cama, ele ligava a água quente só um pouquinho, para que ela ficasse pingando um pouquinho de hora a noite toda, para quando ele acordasse de manhã, ele tornava isso e a água quente já estava ali instantaneamente. Esse aqui é um coração ardente. Você não precisa fazer seu caminho até a presença. Você já está lá para orar. Você já está lá porque você carrega um coração ardente com afeto. Essa contínua presença. É algo contínuo de ser aquele que arde pelo Senhor. Não é obra, embora que as obras provêm disso, não é desempenho, não é só cantar as músicas certas e todas essas coisas, é só estar consciente. Faz isso por uma semana e sente saudade quando perde um dia. Isso é tudo que eu sei. Você pode dizer, você pode ver claramente em sua mente, porque as coisas que estão claras no seu coração, sua compreensão das Escrituras, quando não estão claras, não é porque você fez algo errado, não é uma punição, não é pecado. É que nós nascemos para a glória, nascemos para o céu e fomos projetados para isso. Todas essas pequenas coisas que entram, as ofensas, as perguntas, sabe o quê? Se tiver um problema com o indivíduo, tenha vitória com a ação de graças. Tem algum problema com alguém? Se não pode agradecer, está perdendo a batalha. A coisa boa é que você pode vencer. Você foi projetado para vencer. E para dar graça nessa situação, o trabalho que te preocupa, sabe o quê? Pode ser a vítima de más circunstâncias ou pode ser o vencedor. Pode ser a pessoa que muda isso, literalmente, através da simplicidade da alegria e da gratidão. Só por dar graças. Conscientemente trazendo alguém à mente que teve o conflito e dando graças, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Senhor, eu celebro, sinceramente celebro o fato de que é capaz de usar qualquer coisa que venha ao meu caminho. O que eu farei é olhar para essa vida dessa pessoa, especialmente quando tem a ver com crentes, eu vou olhar a vida dessa pessoa e encontrar o dom ou aquela coisa que eles foram chamados para fazer, que faz diferença na minha vida, que causa um impacto sobre a igreja, ou seja o que for. E isso me tornar verdadeiramente agradecido. Às vezes não somos agradecidos pelas pessoas porque não paramos o suficiente para considerar quem eles são em Cristo. A Bíblia diz que devemos temer um ao outro no temor de Cristo. Para celebrar o valor de uma pessoa, meu pai tinha essa afirmação que é provavelmente uma das coisas mais importantes que eu já ouvi alguém dizer. Disse, quando lava os pés de alguém, descobre por que eles andam como andam. Lembro de estar em um culto, não aqui, estava em outro lugar, e não vou te dizer onde.
mais longe. Me lembro de estar no culto e no louvor. O louvor era ótimo, mas havia alguém próximo a mim, fisicamente próximo, e estava só fazendo todo tipo de barulho. Achei muito chato, porque não parecia estar cantando a mesma música. Vi isso acontecendo outra vez em outro país, onde a garota cantava entre as linhas e não cantava a letra. Ela tinha duas vozes de soprano em falsete. E havia duas garotas, adolescentes, em pé na frente dela, que estavam se esforçando tanto para adorar, e então não aguentavam e riam. Reparei a reunião toda. Elas lutavam para voltar e adorar a Deus. Logo atrás delas, ela estaria cantando esse falsete que era só demais, e elas se achavam rindo e lutaram muito. Eles lutaram muito. Foi uma batalha bem lutada. E quando acabou o louvor, eu fui até eles e dei $20 para cada e disse: "Você mereceu isso." Foi uma dessas reuniões. E havia alguém aqui que estava só fazendo isso, fazendo essas coisas. Já estive ao redor dessa montanha o suficiente. Sei que é estúpido para mim criticar, então não vou criticar. Não vou continuar a adorar. Não tinha ressentimentos, só queria que ela parasse. Verdade. O louvor chegou ao fim. Heidi Baker estava a poucos metros de distância. Ela veio e aponta para essa mulher e diz: "Isso não é incrível?" E então ela disse: 35 anos como prostituta e agora está livre. De repente, todo aquele barulho que era chato virou uma sinfonia. A Heidi tomou o tempo a lavar os pés dela e descobrir porque ela anda como ela anda. E esse mancar se tornou belo, sabe? Veja, é esse coração de ternura em relação à presença que nos torna mais propensos a essa conclusão do que as outras que nós temos. Há essa ideia maluca de que a igreja é composta de Marias e Martas. Nada seria feito se não fosse por Martas. Você lembra da história? Maria sentou aos pés de Jesus, Marta ficou zangada com Maria porque ela não estava ajudando com o trabalho. Eu ouvi pessoas dizendo que nada seria feito se não fosse por Martas. Tenho certeza que foi uma Marta que inventou isso. Tenho certeza que foi uma Marta que fez essa afirmação para justificar seu raciocínio de fazer sanduíches que Jesus nunca havia pedido. Veja, algo acontece na glória. Isso é absolutamente verdade. Na glória, as coisas acontecem em um nível tão alto e mais acelerado, com maior eficiência e efetividade, que consegue fazer em 1 hora, o que poderia levar dias, do contrário, fora da glória. Há algo em que pode ser um povo que cultiva a consciência da presença, essa glória que muda tudo. Sei de situações em que essa glória apareceu com a presença por causa da afeição, a adoração de adoradores. Aquele afeto veio cercando a multidão de pessoas que literalmente cercavam meus amigos para matá-los. Estavam lá para matá-los. E essa glória vem porque há esses corações rendidos de amantes de Deus. E essa glória vem
e esse exército que os cerca para matá-los cai em seus rostos. Cada um deles se levanta nascido de novo, cada um deles se levanta curado, cada um deles se levanta falando em línguas, cada uma pessoa nesse grupo. Por quê? Porque algo aconteceu. Eles poderiam pregar por 20 anos e não chegar nessa conclusão, mas quando a presença chega nessa medida, tudo muda. É o desejo. Deve ser o desejo do coração ardente, a Igreja dos Corações Ardentes, mudando o nome. É só entre nós, a Igreja dos Corações Ardentes. Santo Corações Ardentes. Não. Algo acontece nos corações daqueles que se ancoram naquela glória à presença. Quero ler alguns versos e vamos terminar. Abrem em Mateus 14. Eu vou ler até alguns minutos. Mateus 14. Deve ser bom dar uma olhada no que impressiona Jesus. Se lembra da história do centurião na Bíblia? Ele tinha uma compreensão tão clara da autoridade do reino e fé em comum que Jesus parou e reconheceu a sua sabedoria e a sua fé. Se lembra da mulher Sírio-Fenícia que se recusou a ficar ofendida com o comentário de Jesus de que ele não podia dar o pão dos filhos aos cães? Ela superou a ofensa e entrou em grande fé. Jesus parou e reconheceu essa fé. Se lembra de quando Jesus estava subindo ao Pai, sua ressurreição, ele estava subindo à direita do Pai e está para sempre com o Senhor no caminho. Viu Maria, de quem 7 demônios haviam sido expulsos. Estavam chorando no túmulo. E Jesus estava a caminho para o Pai e ele ficou tão comovido com o amor dela que ele parou a procissão e foi falar com ela. E por alguns momentos, antes de ir ao Pai, o que moveu ele? Aquele amor. João Batista, Jesus foi movido pela fidelidade de um homem que derramaria sua vida para que Jesus entrasse em cena. E ele disse, ele é o maior de todos os profetas. Quando João Batista é morto, no capítulo 14 de Mateus, diz, Herodes enviou, no versículo 10, e mandou decapitar João na prisão. Verso 12, seus discípulos vieram, levaram o corpo, enterraram e foram encontrar com Jesus. Quando Jesus ouviu isso, ele partiu de lá em um barco para um lugar deserto. Não sabemos o que Jesus estava processando, mas sabemos que ele tinha a mesma estrutura emocional que temos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Deve ter havido algum tipo de luta emocional em sua mente que ele estava enfrentando quando viu esse homem que ele tinha acabado de elogiar 3 capítulos antes, como o maior profeta, maior do que todos do Velho Testamento. Ele reconhece o seu significado e agora ele ouve que João Batista foi decapitado. Foi tão forte que Jesus, o Filho de Deus, procurou um lugar para ficar sozinho. Na próxima cena, ele está com a multidão e ele multiplica a comida, todos eles são alimentados. O que ele faz depois disso? Verso 23, quando ele despediu a multidão e subiu a uma montanha a ficar sozinho para orar. Qual é o ponto? Na crise, fica a sós com Deus. Na vitória, fica a sós com Deus. A história é a seguinte: suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar a borda do seu manto. E todas as pessoas que tocassem eram curadas. O último verso aqui. Guardar nossos momentos. Todos nós sabemos orar quando estamos em apuros. Oramos instintivamente quando há um problema. Pessoas que não acreditam em Deus oram instintivamente quando há um problema. Se está aí em cima, certo? Mas nem todos nós ficamos sozinhos depois de uma grande vitória.
É nesses momentos em que do que somos feitos é formado. O grande milagre veio depois daquela segunda vez orando, ficar sozinho quando a vitória. Foi no momento seguinte. Agora, qualquer um na multidão que só toca sua roupa é curado. Há uma unção tão extraordinária que qualquer um que tocou e teve acesso ao milagre. Seguiu não a oração do problema, seguiu a oração na vitória. Acredito que esse coração de adoração que o Senhor eu creio que Ele quer transmitir para nós hoje como família da igreja. Sei que fiz referência a isso há anos. Entendo que não é novo, mas acredito que é uma transferência hoje. Acredito que Ele trouxe isso à minha mente, porque ao declará-lo, haveria corações ardentes aqui que acham fácil simplesmente voltar-se para Ele. Ancorar naquele lugar de glória, da presença, naquele lugar de receber desse maravilhoso Deus, daquele lugar, ver orações eficazes. Quero moldar o curso da história com as minhas orações como você. Mas às vezes as forças das nossas orações é determinada pelo lugar de onde oramos. Pai, meu clamor para nós como família da igreja é que transfira graça para isso agora. E que nós tenhamos nossos corações ardendo por Ti. Nos momentos mais incomuns e estranhos, sentados no avião, no hotel, na casa dos nossos vizinhos, onde quer que estivermos dirigindo para fazer compras, que sejamos um povo que sabe cultivar o ardente coração de afeição, que se recusa a ficar ofendido, que se recusa a ficar ressentido e tudo mais. Um povo, pessoas de teflon, porque nossos corações estão queimando por Ti. Nada gruda. Nada do inferior gruda a um coração ardente. Nada do inferior gruda a um coração ardente. Deus, eu oro para que nos dê essa graça hoje.